Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sinceramente eu espero que sim, né? Diante de todo esse cenário, vamos falar um pouquinho hoje do assunto que, como diz, está todo mundo careca de saber, referente crise, né? O que está afetando, o que não está afetando. No dia de ontem, dia 7 foi publicado, 7 ou 6 foi publicado uma expansão das atividades em relação ao que pode se tornou essencial. Uma das coisas muito boas que a indústria da construção civil e as indústrias no geral também foi incluído como atividade principal. Então isso é um avanço aos poucos das atividades que permitem ou não voltar ao seu cenário normal, porém com todas as restrições. Mas o cenário de crise, o que aconteceu? Hoje está todo mundo mais com consciência mais limpa, né? Está conseguindo retomar suas receitas, mesmo que sejam as mínimas, mas está começando a retomar, seja via internet, via venda porta a porta, venda via balcão, com atendimento personalizado. Só sei que as empresas já conseguiram ter a consciência que elas não podem parar, não podem esperar se vai voltar dia 10, se não vai voltar. Então, aos poucos, elas já estão retomando as suas atividades e começando a ter suas receitas também, suas vendas em relação ao seu ramo de atividade, né? Então, isso é muito importante. Mas o que eu quero falar um pouquinho aqui hoje, agora, são as atividades que de maneira alguma podem funcionar, né? São proibidas expressamente pelo decreto, pois geram acúmulos de pessoas. São as atividades de festas, né? Salões de festas, as atividades escolares. Então, assim, essas empresas efetivamente foram totalmente afetadas pela crise, né? E muitas das coisas, o que a gente deve fazer? Muita coisa foge do nosso controle e da nossa ação também. Mas não é por isso que a gente precisa se manter na totalmente inatividade. Não adianta a gente ficar parado, né? Como que aconteceu? O primeiro passo, quando aconteceu isso, você já deveria parado, visto o cenário, analisado o tempo, analisado seus números, analisado sua gestão, mas e não podia ter ficado esperando o que poderia acontecer, quando que iria começar a melhorar para você. Então, o que eu venho identificando? Que muitas empresas, elas estão paradas, né, esperando voltar, mas não estão tomando nenhuma ação mínima com a sua empresa. Será que você se manter na inatividade total, por mais que você veja seus contratos sendo cancelados, né? Seus contratos sendo parados de ser pagos, adiados, prorrogados, né? Ou cancelado efetivamente, né? Por conta disso. Mas independente se você está tendo perca de receitas, né? É a sua atividade, é o seu negócio que tem que ser, que tem que ser cuidado, tem que ser retomado depois. E como que você vai retomar se você permanecer na inatividade agora? Então, agora mais que você tem que se mostrar para o seu cliente, leve conteúdo para ele, leve material, independente se ele cancelou o contrato, se ele não cancelou o contrato, se ele está parando de pagar ou não, enfim, independentemente, você precisa permanecer na ativa, mostrando para ele que ele pagando ou não pagando, ele contratou e agora cancelou por esse motivo de força maior. Você precisa estar lá na vida dele, independente se é pelo Face, se é pelo Insta, se é pela internet, se é você levando conteúdo através do WhatsApp, independente, você precisa estar presente na vida dele, tá? Muitas das vezes, cancelou o contrato, fico doido da vida, não quero nem saber mais,
não é nosso cliente, então não, de maneira alguma. É agora que você tem que se mostrar que efetivamente você entende a situação dele também, mas automaticamente você está com ele, né? Você precisa estar com ele. Por quê? Quando retomar, você estando presente na vida dele, será que quando retomar, ele não vai lembrar de você? Puxa, olha, independente de tudo que aconteceu, ele esteve junto comigo, ele esteve presente. Qual é a marca primeiro que ele vai lembrar? É de você, você que esteve presente na vida dele. Então, assim, é um insight que a gente vê em empresas acontecendo. Se você já está fazendo isso, se você já fez isso, se você já fez, não pare de fazer. Se você já está fazendo, parabéns para você. Você realmente está cuidando do seu negócio. Porque a gente entende, né, os ramos de festa, os ramos de escola, o escola ainda é um pouco muito mais afetado também, porque tem educação de jardim, essas coisas que são crianças abaixo de 4 anos que não é obrigado a estar matriculados, enfim. Então, a primeira coisa é cortar isso, né? Mas enfim, se você já está fazendo essa questão, continue fazendo de forma mais entregue mais ainda o que você já vem fazendo, porque quando tudo isso retomar, as mães vão trabalhar, elas vão precisar da escola, as mães vão querer fazer suas festas, vão querer retomar suas atividades, então você precisa estar presente na vida deles. Como? Não sei, precisa parar, pensar, fazer acontecer alguma coisa, certo? Então assim, por que eu estou falando isso? Não é porque do nada eu quero falar, porque a gente vê, a gente tem clientes em todas as áreas, então a gente vê clientes que realmente não estão fazendo acontecer ainda alguma coisa, travou. Então, o mínimo é esteja presente, faça alguma coisa para ele, leve a sua mensagem para ele, fale para ele, explique sua situação, converse com o seu público, esteja presente na vida dele, porque quando tudo isso voltar, você também vai ser lembrado, né? Então não permaneça na inatividade, permaneça ativo, independente, como se você estivesse vendendo, porque muitas das vezes a gente está vendendo, está funcionando, está tudo fluindo e a gente esquece que nessa época que está tudo bem, a gente precisa estar levando a nossa mensagem para o cliente. Falo isso porque nós também estamos aprendendo com isso. Muita coisa vai mudar. No vídeo anterior a gente falou que muita coisa vai mudar, né? A gente está com um projeto muito pós-crise, durante a crise, a gente está fazendo já acontecer alguma coisa, né? Então assim, vamos mudar a nossa forma de pensar, né? Estou convidando você, nossos clientes, a mudar a nossa forma de pensar. É o que a gente conversa com os nosso pessoal do nosso time também, que a gente precisa agir antecipadamente. A gente tem que pensar o que pode acontecer e se eu fizer isso, qual que é o resultado, né? Então a gente precisa estar pensando na frente, não que a gente consegue prever 100%, né? Isso é muito difícil, mas o pouco que a gente seja assertivo já é um resultado positivo. Então nós temos que pensar nisso. Então, a hora que a gente estiver bem, a gente precisa estar ativamente levando a nossa mensagem para os nossos clientes. E quando é um momento agora atípico, igual agora, mais ainda. Não é porque o nosso cliente cancelou o contrato, fez alguma coisa que a gente tem que ficar bravo, que o cliente não entende do nosso lado também. Não, efetivamente a gente tem que fazer ao inverso. Vamos mostrar que somos diferentes, independente. Vamos levar a nossa mensagem para ele, porque com certeza nós vamos ser lembrados quando ele começar a retomar, independente, porque é a nossa atividade, é a nossa fonte de renda, é o nosso negócio, famílias dependem de nós, então nós temos que mostrar, é o nosso negócio, nós temos que cuidar dele, certo? E infelizmente essas atividades que foram mais afetadas com a crise, infelizmente vai demorar um pouco voltar às atividades. Por quê? Primeiro é analisar o cenário, questão do vírus,
né? Ir soltando aos poucos, mas nunca gerar a questão de gerar acúmulo de pessoas. Isso aí tão cedo não vai acontecer, né? A gente vê a questão do cenário das escolas, a gente pensa, repensa, direto eu tento imaginar alguma coisa que a gente poderia fazer acontecer para os clientes também, mas é acúmulo de pessoas, a gente não tem coisas que fogem da nossa alçada, mas o mínimo é a gente, repetindo novamente, a gente estar presente na vida dos nossos clientes vai ser um diferencial, vai ser o ponto de partida para quando começarem a liberar. Isso pode ser junho, pode ser julho, enfim, nós precisamos ser lembrados. Como é você levando a sua mensagem para os seus clientes no momento de agora, certo? Eu espero que isso faça um pouco de sentido, né, para você, independente. A gente falou hoje mais das atividades que estão sendo afetadas, mas serve também para as empresas que já estão nativas tirar alguns insights, alguns pensamentos. Puxa, eu não pensava nisso, né? Eu comentei de um cliente que, puxa, Everton, nossa, eu estou entrando na internet, estou mostrando o que eu faço, estou conseguindo vender, estou conseguindo fechar contrato e é coisa que eu nunca imaginava, talvez eu nunca nem sabia como mexer e agora está tirando nós da zona de conforto e está fazendo a gente pensar por outro lado que não é só o que simplesmente o que a gente faz, a gente precisa fazer mais, a gente sempre procurar fazer o a mais, que é nisso que o cliente muitas das vezes presta atenção também, né? Ele pede uma coisa, um papel, você vai e entrega, mas será que se você, olha, isso aqui é um papel especial, ele traz isso de informação, ou seja, você está fazendo a mais para ele do que ele esperava, e isso é surpreender o seu cliente. Então, é a mensagem que eu queria passar para vocês. Espero que faça sentido. Tamo junto e com certeza logo logo as coisas vão melhorar. Valeu?